hoje é dia que nós oramos pela nossa casa, hoje é dia que nós oramos pela nossa família. E eu trago comigo o seguinte, irmão, que orar pela família é mais do que apenas um querer. Eu quero orar pela minha casa, eu quero orar pelo meu casamento, eu quero orar pela minha família. Não, orar pela família, entendo eu, se isso não é para todos, mas pelo menos eu entendo dessa forma, que é um ministério, é um chamado de Deus para todos nós. Por que eu digo isso, irmão? Porque de tudo que Deus nos deu, a única coisa que Ele nos dá condições de levar para o céu é o quê? A nossa família. O carro que você conquistar, você não vai levar. A fazenda que você um dia comprar, diga amém, você também não vai levar, né? Os carros de luxo, as casas, as mansões, seja elas quais forem, eu acredito que você não tem condições de levá-las para o céu, porque assim a Bíblia diz. Mas a única condição que Deus nos dá é a nossa família. E aí Deus ele nos ensina que aquele que não luta pelos seus, negam a fé e tornam-se até pior do que os infiéis. Nessas horas, é um dos itens que responde certas perguntas. Por que Deus não me cura? Por que Deus não me prospera? Por que Deus não me liberta? Por que Deus não abre as portas? Por que as coisas não acontecem para mim, conforme eu já orei e clamei a Deus? Porque tudo que nós fazemos diante de Deus é por fé. Então, se eu neguei a fé, a Bíblia fala que eu posso fazer a oração da cura e lá eu não vou alcançar. Eu posso fazer a oração da prosperidade e vou desgastar todo o meu coração clamando por uma vida financeira melhor, mas eu não vou chegar a lugar nenhum, porque eu estou em falta com Deus nesse quesito de orar pela minha casa, de orar pela minha família. Então hoje eu quero que você realmente reúna suas forças para clamar aos céus, para que todo o jugo de Satanás sobre a sua casa seja rompido, seja destruído, seja quebrado, e que a paz e a alegria e demais bênçãos venham reinar na tua casa em nome de Jesus. Amém? A palavra que Deus me deu hoje tem a ver com perseverança. Talvez para muitas pessoas eles podem até pensarem que estão sendo pessoas perseverantes, mas será que é? Porque se você parar para analisar, no livro de Mateus capítulo 24, ele fala sobre justamente os acontecimentos dos dias finais. Ali a Bíblia fala que Jesus, mostrando a glória do templo e toda a sua grandeza, virou então para os discípulos e disse o seguinte: vai chegar um tempo que tudo isso não ficará de pé, tudo será derrubado, não ficará pedra sobre pedra sem que tudo se cumpra. E depois Jesus ele foi falando outras coisas que viriam. A Bíblia que levantaria nação contra nação, a Bíblia fala que haveria fome, pestes, rumores de guerra e outras coisas mais. Uma daqueles diz é que aquele que até o fim não vai poder ser salvo. Então, se para eu poder ser salvo, o Senhor Deus exige de mim, exige de você, que a gente persevere até o fim, então o que dirá a respeito daquilo que eu quero dentro da minha casa, na minha finança, na minha alegria, na minha prosperidade? Eu tenho que simplesmente também perseverar, para que Deus também possa me honrar. Talvez alguém pode chegar para mim e dizer assim: pastor, mas fé eu já tenho, glória a Deus. Então a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, vamos lá, olha na tela, versículo 1, ele diz assim, ora, vamos lá, Hebreus 11, 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova das coisas que não se veem. Então eu tenho fé, você supostamente diz ter fé, então a fé já é um gancho para a sua vida e para mim deixar desesperançado, porque a Bíblia fala que é o firme fundamento que eu espero. Não tem como eu olhar para a minha vida, não tem como eu olhar para a minha casa, não tem como eu olhar para a minha família e não ver nenhuma esperança de mudança. Se você chegou a esse ponto de dizer: pastor, eu acho que eu tenho que partir para outra, eu acho que tudo que a gente podia fazer, a gente já fez. Eu acredito, pastor, tudo que eu tinha que orar diante de Deus, eu já orei. Se você assim se considera, então te falta uma coisa, que está lá no livro, se eu não me engano, de Efésios, quando a Bíblia fala: e havendo feito tudo, qual é a recomendação final? Ficai firmes. Então, peraí, eu não quero perder minha casa, eu não quero perder o meu filho para as drogas, eu não quero perder o meu marido para o meu reino se dividir, eu não quero ver minha casa se desabar. Então fé eu preciso.
Então eu não posso perder em momento algum, e ainda que difícil seja, a esperança sobre o meu lado. Pastor, tem hora que eu olho para o meu marido e eu penso assim: Senhor Jesus, misericórdia, será que não seria mais fácil o Senhor levar? Porque separar eu não posso. O Senhor diz até que a morte o separe. Morrer eu não quero. Então se alguém tiver que morra ele. Eu não. Porque eu quero refazer minha vida, eu quero recomeçar e quero continuar. E às vezes o pensamento também está sobre o marido. Poxa, eu já me detonei tudo por causa dessa mulher e por fim não está bom? Então, Senhor, diz a tua palavra que até que a morte o quê? Nos separamos, né? Não é assim que a Bíblia diz? Então que morra ela, porque eu quero viver. E se eu tiver que recomeçar, eu recomeço. Mas será que é tão fácil assim conforme a gente fala? Será que realmente é tão tranquilo, tão simples assim como a gente imagina? Meu irmão, a Bíblia fala que se você já tem um item que é necessário, a fé, você nunca perde esperança naquilo que você tem nas suas mãos. Pelo contrário, cria-se em você uma convicção, como posso dizer lá, um fundamento, cria-se dentro de você um alicerce. Às vezes você pode até balançar para lá, balançar para... Vamos lá, gente, balançar para lá, balançar para... Mas não cai. Pastor, tem hora que realmente a gente quer abrir mão, tem hora que a gente quer virar as costas, mas daqui a pouco eu percebo que não é a escolha, não é a decisão correta. Porque mesmo nessa decisão, quem vai sofrer as consequências com essas decisões também serei eu. Então eu prefiro permanecer no fundamento, eu prefiro permanecer na fé, porque com ela eu vou agradar a Deus, conforme diz o versículo 6. Olha o que diz lá o versículo 6: porque sem ela... versículo 6, irmão, não 2. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tem que fazer o que, pessoal? Creia que ele o que? Então olha aqui, preste atenção. Hoje é um momento de confrontamento, tá? É um momento de confronto. Deus vai te confrontar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Primeira, você crê que Deus existe, sim ou não? Quem crê, diga glória. Que bom. Segunda, você crê que Deus tem todo o poder? Eu vou dizer todo o poder, para que isso abrange qualquer situação, qualquer coisa. E se você está dizendo que a pessoa também tem que querer, isso é diabólico, porque operando Deus ninguém impedirá. Talvez é por isso que você não viu a mudança, por isso talvez você não viu a transformação, porque ao invés de você se prender ao que diz a palavra, você se prendeu a palavra do inimigo. Ah, mas a pessoa também tem que querer. Eu não queria ser crente, eu não queria ser pastor, nunca cogitei isso na minha cabeça, nunca ambicionei isso para a minha vida, nunca fiz isso como alvo ou escolha para mim, mas operando Deus, ninguém impediu. Então pare de se prender a essa incredulidade. Ah, pastor, porque se a pessoa não querer, meu irmão, quando Deus age, a pessoa querendo ou não, Deus dá um jeito de fazer a pessoa querer. Deus dá um jeito de fazer a pessoa querer. Lembra lá de Nínive, a Bíblia fala que ninguém conhecia o Senhor, ninguém queria o Senhor. Então tá bom, Deus mandou um profeta e disse para eles o seguinte: vocês só têm mais 40 dias, porque passando esses 40 dias, a terra será subvertida e reduzida ao pó, vai ser tudo destruído. A Bíblia fala que desde o rei até os animais se consagraram ao Senhor. Meu irmão, quando Deus age, quando Deus quer agir, Deus dá um jeito de fazer a pessoa querer, de um jeito ou mas Deus faz. Então eu é quem tenho que me desprender dessa pequena incredulidade. Então você acabou de me confirmar que você crê que Deus existe. Você acabou de me confessar que você crê que Ele tem todo o... Então por que não ter a mesma esperança? Por que não acreditar numa mudança? Porque a própria Bíblia fala que Ele é o oleiro e nós somos o barro. E como oleiro, se Ele tiver que amassar, Ele vai amassar. Se Ele tiver que fazer várias vezes, envergar, Ele vai envergar. Mas o nosso problema é que nem sempre a gente tem a visão dessa forma. Não, pastor, já tem 10 anos que eu oro. Não. Ah, pastor, para ser sincero, essa não é a primeira igreja que eu venho não, pastor. Hoje eu estou aqui congregando com o senhor, mas só Deus sabe, eu já passei por diversos lugares, tentando buscar uma mudança, tentando buscar uma transformação, tentando ver
uma restauração. Então ali o versículo 6, ele diz o seguinte, olha lá, versículo 6, continua, pode deixar na tela, irmão, diz assim, ora, sem fé, volta no 6 lá do começo, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele, o que, pessoal? E que além dele existir, ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora vem outro processo que envolve eu e você. Aqui a Bíblia fala que não é buscar somente por aquilo que a gente quer, por aquela mudança, por aquela transformação, por aquela restauração, mas buscar a Deus face a face. É muito fácil você querer uma mudança na vida dos outros, quando na verdade às vezes a mudança tem que começar aonde? Em nós, em mim. As pessoas têm que entender, é mais ou menos uma cultura que vem de pai para filho. Você lembra que antigamente o pai, ele fazia o que quiser com o filho, em outras palavras? Se o pai ele fizesse algum julgamento precipitado e de alguma forma viesse dar uma surra no filho, enganado. Você já apanhou enganado? Seu pai já te bateu enganado? Pastor, para ser sincero, nem sei. Mas pelo tanto que eu já apanhei quando criança, eu acho que dentro de uma dessas aí deve ter uma lapada, foi enganado. Eu, por exemplo, já apanhei uma vez por efeito colateral da minha irmã. E a minha irmã, que causou todo o sofrimento, como diz, ela já não está no nosso meio, né? Que Deus já tenha, como diz o ditado, né? A minha irmã foi tomar banho na chuva. Minha mãe estava trabalhando, meu pai trabalhando. Minha mãe tinha uma cultura que filho não toma banho em chuva porque dá doença. E aí nós não tínhamos como esse negócio de tomar banho na chuva. Minha irmã foi para tomar banho na chuva, que eu me lembro naquele dia, irmão, ô azar de vida. Eu só saí na porta, naquele dia tinha bastante enxurrada, né? Saí na porta na enxurrada, e quando eu molhei, quem aponta lá em cima descendo, na rua? A mãe. Quando a gente vê aquilo, a minha irmã corre para o banheiro e eu fui correndo também, só que ela trancou a porta e eu fiquei para fora. Quem levou o primeiro impacto da surra? Eu, justamente, apanhei sem ter merecimento, né? Então, uma das nossas surras a gente já deve ter apanhado sem merecer. Mas buscar, é buscar a Deus, irmão, na sua comunhão. Voltando ao assunto dos pais. E aí o pai, às vezes, ele pode ter batido enganadamente e por fim até descobre, poxa, eu bati no meu filho sem precisão, não é? E aí o filho talvez está esperando pelo menos o pai falar assim, me perdoa meu filho, né? Papai errou, né? Te bateu sem merecer. Apesar que a quem está nos assistindo é proibido qualquer tipo de violência para os filhos, tá? Senão daqui a pouco processa a gente também, né? Não pode nem bater, nem um tapinha, tá? Então deixa já registrado aí, senão vai falar que eu estou fazendo apologia de violência à criança. Então naquele tempo acontecia dessa forma, acontecia desse jeito. E o pai nem falava, ô meu filho, me perdoa, me desculpe. Se você fala assim, poxa pai, que a gente não tinha essa coragem, mas se a gente tivesse essa intrepidez e falar, poxa pai, então eu apanhei errado, né? Aí o pai fala, azar o seu, quem mandou você ficar no rumo? Mas hoje não. Hoje nós vemos que o pai ele tem essa flexibilidade de poder chegar ao filho e falar, não, eu fiz errado. Até porque senão eu vou estar gerando no coração do meu filho uma rebeldia e eu não vou estar sabendo de onde vem. Eu vou colocar a culpa nos amigos da rua, eu vou colocar a culpa na escola, eu vou colocar a culpa no videogame, eu vou colocar a culpa na televisão, eu vou colocar a culpa em tudo e em todos. Mas eu não vou parar para analisar que às vezes o meu julgamento como pai, precocemente, está provocando a ira do filho. Hoje nós já temos essa clareza. Então peraí, os que buscam a Deus, não adianta eu querer oferecer para alguém aquilo que eu não tenho. Eu quero que o meu marido tenha Deus, mas eu tenho Deus. Eu quero que o meu filho tenha Deus, mas eu estou mostrando Deus através da minha vida para eles. Eu estou sendo o testemunho, eu estou sendo a testemunha que eu espero que eles sejam. São questionamentos que nós temos que fazer para nós mesmos. Então a Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador, é um recompensador. Quando Deus vê você se colocar diante dele e buscar por aquilo que Ele é, o reino em primeiro lugar, a Bíblia fala que Deus ele vê toda a sua necessidade.
E a Bíblia fala que buscando o reino de Deus em primeiro lugar, então ele alcança e supre todas as suas necessidades para a glória de Deus. Então a primeira coisa nós temos a fé, diga amém. Talvez a outra coisa que nós precisamos é o crer. A Bíblia fala que aquele que crê não se apressa, segundo o livro de Isaías. Então você crê, você acredita, mas será que depois de ter fé, depois de crer, será que você está sendo perseverante? Aqui chega o nosso ponto principal. Hoje, talvez Deus está abrindo seus olhos. Fé, talvez um dia você teve e talvez você tenha. Crer, talvez um dia você creu e ainda crê. Mas a pergunta é, e eu tenho perseverado nisso? Será que eu tenho sido realmente perseverante naquilo que eu quero, naquilo que eu busco, naquilo que eu acredito? Porque a palavra perseverança, só para você ter uma noção, significa primeiro conservar-se firme e constante. Aí você fala assim, pastor, mas eu estou firme. O senhor não me vê toda quarta-feira aqui? Eu estou firme, pastor. O senhor não vê que eu faço parte do povo de Deus? Pastor, eu estou firme. O senhor não vê quando eu peço oração para o senhor, seja pessoalmente, naquele tempo que era mais fácil, devido a essa situação, nós estamos um pouquinho afastados, mas pelo WhatsApp, eu entro em contato, mando um áudio, pastor, ora por isso, pastor, ora por aquilo, pastor, apresenta meu casamento, apresenta meu filho, apresenta meu marido, apresenta minha filha, pastor, me coloca em oração, eu preciso de ajuda. O senhor não está me vendo? Ou seja, eu me conservo firme, mas será que constante? Porque é só você fazer agora uma análise do tipo de oração que você tem feito diante de Deus pelo teu casamento. Como é que você ora pelo seu casamento? Será que você ora com a mesma convicção, com a mesma certeza, da mesma maneira de crendo como no começo? Ou será que hoje virou mais um protocolo? Eu oro porque eu tenho que orar. Até para que amanhã ou depois, se alguém me disser alguma coisa, eu tenha com o que me defender. Se alguém chegar e falar assim, fulano, você tem que orar. Aí para você se defender, você vai dizer, mas eu estou orando. Mas espera aí, é com o mesmo coração, é com a mesma intensidade? Porque se você olhar para a igreja de Apocalipse, a Bíblia fala que tem porém contra ti uma só coisa, que deixastes o teu primeiro amor. Ou seja, a igreja continuava fazendo as mesmas coisas, mantinha-se os mesmos ritmos, mas a Bíblia fala que o coração da igreja já não estava mais naquilo que estava fazendo, como hoje está acontecendo. Às vezes a pessoa sente um desânimo, sente uma fraqueza e não entende de onde está vindo, e Deus está mostrando que a nossa própria concupiscência pode minar nossas forças, porque o nosso coração já não está mais aplicado naquilo que deveria estar. Eu já não estou defendendo o meu território, eu já não estou defendendo o meu casamento, eu já não estou defendendo a minha família, como o ditado popular, com unhas e... Hoje eu já estou dando razão. Se às vezes o filho chega chorando, o pai já não tem mais aquele instinto de defesa. É perigoso ter um instinto de acusação. Mas quem mandou você mexer também? Eu não falei para você? Não falei para você? Criança, ela é o quê? Criança. Se você falar assim, fulano, não sobe, você vai cair. Você vai ter que falar 10 vezes, irmão, porque criança é criança. E aí quando o coração está aplicado, a criança cai, o pai e a mãe, mais do que depressa, sai correndo. Eu pego, por exemplo, lá em casa, eu ainda não tenho filhos, mas eu creio que está bem pertinho, diga amém. Está bem pertinho, irmão. E aí, nós temos alguns cachorrinhos lá em casa. Minha esposa tem 2... Dona Marília tem 3, não é isso? Tem 5 cachorros lá em casa. Senhor, se você passar na porta de casa alguém latir, não sou eu, tá? Então fica tranquilo. E aí agora a Dona Marília trouxe um cachorro maior, e antes era só raças pequenas. E a cachorrinha que a minha esposa tem é bem próxima, e ela tem agora, ela desenvolveu um instinto de proteção da minha mulher, né? Então quando essa outra cachorra maior tentava se aproximar, ela latia, e a cachorra maior via aquilo como ameaça e partia para cima da pequenininha. Eu cheguei desde o começo e falava assim, ó, não me grita se um cachorro se atracar com o outro.
Eu não entro em briga de cachorro, não vou. Eu só estou falando para vocês, toma cuidado, porque eu não vou correr para salvar cachorro nenhum. Mas como você tem, querendo ou não, carinho, você ouve um barulho, eu estou lá, porque eu estou com medo. Querendo ou não, o prejuízo por fim vai ser sair da onde? Do meu bolso, da minha conta. Então tem que cuidar de qualquer jeito, né? Para evitar futuros constrangimentos. Mas a hora que eu vejo a cachorra andar para lá e para cá, eu já fico de olho, porque o coração está aplicado em cuidar. Será que o seu coração está aplicado a lutar pela tua casa? Porque se você já está dizendo assim, lá vão ter. Se você já chegou àquele estágio que eu posso chamar de seja o que Deus, então o seu coração já não está mais aplicado àquilo. Porque quando um cristão ele chega à fase seja o que Deus quiser, é tipo assim, faz o que o Senhor quiser, porque eu já não me importo mais. O coração já não está mais aplicado. A igreja fazia tudo como devia fazer, a igreja mantinha, vamos dizer, o protocolo, exercia tudo que tinha que exercer, mas o coração já não estava mais como antes. Por isso que aqui nós entendemos que perseverança é você se conservar-se firme, mas porém constante, com o mesmo sentimento, com o mesmo coração, com o mesmo ideal. E você vai fazer essa constância, você vai aplicar o teu coração até que um dia você possa ver a mesma salvação que entrou na casa de Zaqueu, entrar na tua casa também em nome de Jesus. E nós temos dois exemplos. O primeiro vai ser Marcos capítulo 10. Olha na tela, por favor. Marcos capítulo 10. Eu escolhi pelo Espírito Santo esses dois exemplos. Se Deus nos permitir, amém. Marcos capítulo 10, versículo 46. Você conhece muito bem, que fala sobre o cego Bartimeu. Vamos lá? Marcos 10, 46. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o que, pessoal? Filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, o que, pessoal? Duas coisas. Primeiro, aqui a Bíblia deixa bem claro que Bartimeu era o cego. Será que essa cegueira, espiritualmente falando, não chegou até nós? Será que essa cegueira de alguma forma não nos acometeu? Porque hoje a gente não consegue mais, a gente vê famílias ou pessoas de Deus, não consegue mais fazer distinção entre o natural e o espiritual. Às vezes a pessoa não só está tão perdida, como está tão cega, que ela não consegue mais fazer esse discernimento, o que realmente é de ordem natural ou o que é de ordem espiritual. Quando a mulher é uma mulher espiritual, ela é mais ou menos assim. Ela está em casa e de repente o marido chega. E ele chega de um jeito esquisito, porque sempre quando ele chegava, apesar do que acontecia lá no trabalho, os problemas do trabalho ele deixava onde? Trabalho. Ele chegava em casa, dizia bom dia, boa tarde, boa noite, não sei se ele voltava para almoçar, só para você entender, te dava um beijo, brincava com as crianças, né? Perturbava você com a coisinha ali, brincando, coisa e tal, logo almoçava, ou talvez chamava para sentar na varanda, profético, talvez chamava você para tomar um chimarrão. Vamos tomar um chimarrão que eu não tomei durante o dia. E aí você sentava lá, vocês conversavam. De repente você percebeu que ele chegou, entrou e não falou nada. A mulher deveria espiritual, ela fala assim: tem alguma coisa errada. Está alguma coisa errada. Meu marido não é assim. Mas aí às vezes a pessoa deixa ativar o lado carnal. Quem que ele está pensando que é? Problema? Eu também tenho. Luta? Eu também tenho. Estressado eu também posso ficar. Eu tenho que fazer tudo também. E agora chega dessa maneira, chega dessa forma, chega desse jeito. Quem está pensando que é? Vou tirar prestação de conta. Aí vai tentar não conversar, vai brigar.
Aí vira uma bagunça generalizada. Aí é a hora, irmão, que começa a entrar lá no túmulo do tempo de Satanás e começa a trazer à tona tudo que não presta. Começa a trazer. Entra em assuntos que já eram para ter sido enterrado, traz à tona coisas que já deveriam ter sido eliminadas. Aí ofensa para cá, ofensa para lá, ofensa para cá, ofensa para lá, e querem que apenas em uma parte da noite tudo mude. Querem que apenas numa pequena parte da noite venha reinar a paz. Não vai. E dependendo da falta de sabedoria, essa falta de paz vai se estender para outro dia, e às vezes podem se tornar semanas, meses, e às vezes até anos, e como diz a Bíblia, que por muitas contendas, as contendas é como um ferrolho de um palácio, é uma questão de tempo, tudo vai se desabar. E o que acabou, não era porque Deus queria, mas porque o diabo encontrou meios de continuar fazendo aquilo não dar certo. Meios de como fazer aquilo para não continuar. Agora a mulher que tem visão não fala: peraí, meu esposo não é assim, e a minha luta não é contra a carne nem contra, é contra Satanás. Peraí, eu vou entrar no meu quarto e vou fazer uma oração, e eu vou mostrar para esse Satanás que dentro dessa casa existe um Deus, e ele não vai reinar. Está tendo visão, não está como Bartimeu. O que, pessoal? Certo. O mesmo vale para o homem. Reclama: pastor, meu trabalho não vai para frente, as coisas não estão certas, eu chego em casa sempre nervoso, eu chego sempre em casa estressado, acabo descontando na minha esposa, acaba descontando nos meus filhos, e aí eu começo a cobrar, eu começo a acusar, eu começo a condenar, e aí, pastor, quando eu vejo, eu já fiz um circo que não deveria, porque não teve discernimento, permitiu que a cegueira de Bartimeu estivesse sobre você. O Bartimeu, o cego, a Bíblia fala que ele só tinha um único ato: fazer o que, pessoal? Mendigar. Tem pessoas que deixam, por causa da cegueira de Bartimeu, deixam de se assentar à mesa como filho, para comer do bom e do melhor que Deus tem nos proporcionado, e acabam se reduzindo até mesmo como escravos, para comer de migalhas. O Bartimeu, o cego, estava à beira do caminho, mendigando. E olha o que a palavra de Deus diz, versículo 47: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou então a fazer o que, pessoal? E a dizer: filho de Davi, tem misericórdia. 48. E muitos o repreendiam para que ele mas ele clamava cada vez: filho de Davi, tem misericórdia de... Olha o exemplo de perseverança. A Bíblia fala que muitos o repreendiam para que se calasse. Você não vai ter só um motivo que vai tentar cessar a sua oração. Você não vai ter só um motivo que vai tentar fazer de qualquer forma você jogar a toalha. Você vai ter vários, N motivos para que você cesse de clamar, para que você deixe de orar, para que você deixe de perseverar. Para quê, pastor? Quando você vê que está melhorando, você dá glória a Deus, mas daqui a pouco, pastor, volta tudo a estaca? Certo? Não tem tempo, como diz o outro, não tem paciência para isso não. Não tem paciência, não tenho tempo para isso não, pastor. A vida está passando, as coisas estão acontecendo, e até quando eu vou ver dessa forma? Até quando você ter fé, crer, mas além de ter fé e crer, você então precisa o quê? Perseverar. Não, eu vou perseverar em buscar o Senhor, porque eu já esperei dele, já esperei dela, e não vi mudança nenhuma. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, se eu esperar em Deus, eu vou renovar as minhas forças. Se eu esperar em Deus, eu terei motivos para perseverar. Se eu esperar em Deus, eu terei motivos para prosseguir. Se eu esperar em Deus, eu vou ter motivos para orar. Eu vou ter motivos para clamar. Pega o exemplo do Salmo 20. Uns confiam em carro, outros na sua própria força, mas eu vou fazer menção do nome do Senhor.
Eu vou fazer no nome do Senhor. Enquanto muitos espreitam prévias mudanças, eu confio no Senhor. Porque a Bíblia fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte e firme para aqueles cujo coração estão firmados nele. Não, peraí. Eu vou olhar para o Senhor, eu vou olhar para Deus. Muitos o repreendiam para que ele ele cedeu a essa crítica. Mas você de certa forma cedeu. Não, pastor, o senhor está me julgando. Não, não estou julgando, você é um profeta. Porque com o passar dos anos você diminuiu a quantidade e a intensidade das suas orações. Se é que alguns anos chegaram a ponto de nem orar mais. Então essa é a prova clara de que a perseverança não já existe. Alguma coisa te fez cessar, alguma coisa te fez calar, alguma coisa te fez diminuir. Você sabe, a fé indica que você sabe que tem um Deus. Você crê porque a palavra de Deus é poderosa, mas quando é para perseverar por algo, você já não consegue ter tanto ânimo. Então, se com o passar dos anos você diminuiu a sua quantidade de oração, porque antes você orava muito mais, você não restringia a sua oração pela sua casa uma vez só na igreja. Você estava em casa, ligava a televisão pela manhã cedo, está lá no canal da RIT, pastor ia orar, você já orava com ele, pela sua família. Parlava ali, de repente você recebeu uma coisa no celular, você viu uma mensagem, oh Deus, opera na minha casa, opera na minha família, opera no meu marido, porque aquela palavra mexeu com você. Podemos dizer que você estava em constante oração. Então, se você diminuiu a quantidade de oração e a intensidade, porque antes você entrava com autoridade na presença de Deus, você entrava com ousadia. Você já viu a pose do Superman? Fica de pé. Todo mundo vai lá, fica de pé. Supermans e Mulheres Maravilhas. Qual que era a pose do Superman? Faz aí. Como não? A pose principal que ele geralmente faz é o quê? Um corpo imponente, é ou não é? Colocava a mão na cintura assim, tipo assim, pode vir o que vier que não vou ser o quê? Atingido, abalado. A mesma coisa a Mulher Maravilha. Qual é a sua posição hoje? Olha para a pessoa que está assim, misericórdia, irmão. Olha para o seu irmão, você está assim, não está? Fala para o seu irmão, confessa, irmão. Confessa. Tem gente que já está assim, irmão, já não tem mais essa imponência, já não tem mais essa posição de vencedor. Já entra, sabe, tipo assim, nem sei o que vai ser. Entra na presença, Deus, eu não sei nem o que orar. Eu vou orar o quê? Vou falar o quê? Vou clamar o quê? Vou determinar o quê? Eu não tenho mais nada para falar. Irmão, como é triste quando uma pessoa perde o diálogo com o próprio Deus. E cabe a nós, irmão, às vezes podemos ter dificuldade para encontrar assunto com pessoas, menos as irmãs. Às vezes a gente pode ter dificuldade de ter assunto com as pessoas, mas assunto com Deus, irmão, nós temos assuntos para toda a eternidade. Temos assunto para toda a eternidade. Quando eu falei assim, menos a irmã, é porque eu lembrei do fato: 2 mulheres foram presas e ficaram presas juntas 20 anos. Aí uma foi solta e a outra ficou. Quando a uma estava indo embora, virou para ela e falou assim: depois a gente termina aquele assunto. 20 anos, ainda tinha que conversar. Por isso que eu brinquei com as irmãs. Irmão, às vezes a gente não tem assunto com outras pessoas, mas com Deus nós temos assuntos variados. Lembra do salmista Davi? Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou a mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, firmou os meus pés, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E aí ele diz assim, muitas são, Senhor, as maravilhas. Muitas são as maravilhas. Irmão, se a gente não tem tido palavras de oração, é porque nós não temos exercitado a oração. Nós não temos exercitado ela. Muitos o repreendiam, eu pedi para você ficar de pé que eu já vou orar. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. E a Bíblia fala que o grito dele foi maior do que a crítica, foi maior do que a ofensa.
Se nós fizermos assim, Deus também fará com que a nossa vitória esteja acima de todos os nossos fracassos, nossos sofrimentos, nossas injúrias e tudo mais. Porque uma coisa eu sei, Deus tem vitória para todos nós. Quem crê nisso, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece, para a glória de Deus. Olhos agora, você vai fazer um ato de fé. Estenda a sua mão e ruma a tua casa agora. Se você precisa de uma bênção, agora é a hora. Estenda as mãos em direção à sua casa. E eu quero que você comece a orar agora. Agora é hora de você orar. Esquece os tropeços, esquece as falhas, esquece os erros. Agora é hora de você orar. Agora é hora de você determinar. Agora é hora de você falar com Jesus neste momento, meu irmão. Deus está agora para operar na tua casa. Deus está agora para operar na tua família. Isso. Enquanto esta canção ela vai soando, eu quero que você vá orando agora pelo teu familiar. Isso. Feche os olhos agora, irmão. Esqueça tudo que está à sua volta. Você entrou agora na sala do trono. E não há droga, não há adultério, não há promiscuidade, não há divórcio, não há separação, não há coração duro que vai impedir Deus operando na tua casa, e vai impedir Deus operando na tua família. Deus está fazendo você se crescer agora. Deus Ele está te dando uma força que você não tinha. Deus está te dando autoridade na oração que outrora você não tinha. Então coloca esse mal para correr agora. Coloca esse demônio para bater em retirada. Diga: Deus, aquilo lá da minha casa vai ser o meu refúgio, vai ser o recanto, vai ser o porto seguro. Dentro do meu lar não vai ter nada do diabo. Dentro da minha casa não haverá injúria de Satanás. Dentro do meu lar não haverá miséria, não haverá derrota, não haverá fracasso. Demônio da promiscuidade, demônio do adultério, demônio das drogas não vai entrar no teu lar, não vai entrar no teu casamento, não vai entrar na tua família. Oh, minha irmã, creia. Oh, meu irmão, creia agora. Ergue a tua voz e determine. Ergue a tua voz agora e coloque o mal para correr agora. Erga a tua voz agora e exija que o inimigo bata em retirada. Deus, ouça agora a oração da tua igreja. Da mesma maneira que o Senhor ouviu a oração da igreja que fazia por Pedro, e o Senhor abriu as portas e as prisões de Pedro. Então abre as portas, abre, meu Pai, quebra agora as cadeias que envolvem o familiar, quebra agora as algemas que prende o familiar, quebra agora, destrói agora, anula agora. Força,
do diabo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu lar, já caiu por terra. Agora eu quero que você peça para Deus consertar aquilo que você não consegue consertar. A Bíblia diz que nós temos que fazer conforme as nossas forças. Então peça para Deus consertar aquilo que você talvez diga: pastor, eu não consigo mais consertar. Se eu tentar fazer alguma coisa, só tende a piorar. Então deixa que Deus entre em ação, deixa que Deus toma a tua causa, deixa que Deus faz como Ele fez com aquele servo de Cafarnaum. Eu irei e lhe darei saúde. Deus, Ele vai entrar nessa questão, Deus vai entrar nesta batalha, Deus está entrando nessa luta agora. Peça para Deus consertar aquilo que você já não pode mais. Diga: Deus, a única coisa que eu posso fazer é acreditar, é ter fé, é perseverar em buscar ao Senhor, e buscando ao Senhor as coisas vão acontecer, buscando ao Senhor as obras vão acontecer, buscando ao Senhor. Eu não vou deixar a minha casa desprovida, eu não vou deixar a minha casa à mercê do maligno, eu não vou deixar a minha família à mercê dos ataques do inferno, eu não vou deixar o meu casamento à mercê para ser bombardeado pelo inferno. Peça para Deus blindar tua casa agora, peça para Deus blindar teu casamento agora, peça para Deus blindar tua família agora, peça para Deus blindar teu coração, peça para Deus blindar tua vida agora. Diga: Deus, eu vou perseverar. Diga: Deus, eu não vou esmorecer. Diga: Deus, eu vou aumentar as minhas orações. Diga: Deus, eu vou aumentar a intensidade da minha oração. Diga: Deus, eu não vou deixar que o mal prevaleça, que as trevas prevaleçam, que o inimigo prevaleça, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: meu Deus, eu creio e tomo posse em nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo bem forte, porque Ele merece toda honra. Amém? Diga: eu tenho fé, eu creio